Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui para realizarmos a nossa leitura diária de quinta-feira, já um pouco atrasado, mas estamos aqui para iniciarmos da lição de número 1 da nossa revista aí, que traz o título aí, Os Homens dos Quais o Mundo Não Era Digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Queridos irmãos, a nossa primeira lição traz o título Abraão e o seu chamado e a sua jornada de fé. O tema desta manhã, queridos irmãos, é os obstáculos no chamado divino. E o texto está em Gênesis 12, 10, né? O texto vai nos dizer o seguinte: havia fome naquela terra e desceu Abraão ao Egito para peregrinar, e ali por enquanto a fome era grande na terra. Querido, tem um livro antigo, um dos maiores best-sellers da história, né, mundiais, escrito por John Bunyan no ano de 1628, ele viveu a 1688. Ele escreve, ele ilustra a história de um peregrino, de um cristão que vai rumo à caminhada, uma jornada rumo à cidade celestial. E ele passa por vários obstáculos, por várias tentações, por pântanos, por quedas, né, por desafios, né, até chegar ao seu objetivo, né. E nós vamos percebermos aqui que o chamado de Abraão vai enfrentar também esses obstáculos, né, vai enfrentar, aqui nesse versículo no qual nós lemos, Abraão vai enfrentar a grande fome que acontece naquela terra. E Abraão desce ali ao Egito, né? E dentro desse episódio nós vamos entender que o chamado divino não nos isenta das crises, né? E das dificuldades, dos momentos de escassez, né? Mesmo nós estando no centro da vontade de Deus, né? Os desafios podem surgir como parte de processo de amadurecimento da nossa fé, né? E isso é natural acontecer, né? E esses processos às vezes acontecem para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso amadurecimento, para que nós possamos estarmos mais confiantes em Deus, né? E esse texto também vai nos mostrar que esses obstáculos não vai anular o propósito de Deus, né? Não pensa que às vezes, queridos irmãos, que aparece um obstáculo na tua vida, aparece uma situação, é porque Deus anulou aquela promessa que fez na tua vida. Não, queridos, não é isso, né? Esses obstáculos às vezes é para o aperfeiçoamento da tua vida espiritual, né? Queridos irmãos, a descida de Abraão ali no Egito vai simbolizar também um certo aspecto de tendência humana, né? De buscar soluções imediatas, né? Diante das dificuldades. Ainda assim que Deus permaneça fiel em seu plano, mesmo quando o homem acha que oscila, que o homem sente-se desprotegido, sente que às vezes não está mais no chamado, Deus não está mais realizando, que ele não está mais no propósito daquele chamado. Mas nós percebemos aqui que Deus continua no seu propósito, sendo fiel no que ele prometeu. A Bíblia diz que o Deus, ele não é o homem para que minta, e nem o homem para que se arrependa. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir, né? Queridos irmãos, nós podemos observarmos também que muitas das vezes nós oscilamos, né? Oscilamos em confiar nas promessas de Deus, mas nós somos sustentados, querido, é pela graça de Deus, é pela graça do Eterno, né? Não é pela perfeição humana, né? Além disso, queridos irmãos, os obstáculos, ele tem um papel formador, ele tem um papel de aperfeiçoamento na nossa vida espiritual. Ele vai nos revelar as nossas fraquezas, ele vai ajustar a nossa dependência, né? Para nos conduzirmos com fé naquele que é todo-poderoso, naquele que nos prometeu. Queridos, a nossa dependência, ela vai nos conduzirmos uma fé mais
mais genuína, uma fé mais sólida, né? E foi exatamente isso que Abraão precisou lidar, né? Com a crise, né? Com esse tipo de crise, a fé dele ficou mais firme, mais sólida no Todo-Poderoso. Queridos irmãos, nós às vezes enfrentamos momentos que desafiam as nossas confianças, desafia a nossa fé, né? Mas nós temos que ser fortalecidos, acreditar que somos fortalecidos durante a nossa caminhada é com Deus. É Deus que nos fortaleça. Querido, os obstáculos, eles não são sinais de abandono, mas é de oportunidade, de crescimento. Quando surgirem dificuldades, querido, no caminho, não abandone o chamado. Continue confiando em Deus. Que Ele continua no controle. Confie que Ele sempre continuar no controle. Vai usando cada situação para fortalecer a tua fé. Queridos, eu quero desejar uma quinta-feira abençoada a todos neste dia. Que o Senhor Jesus esteja abençoando as nossas vidas, nos enchendo da sua graça, do seu poder, e que nós possamos cada dia mais estar fortalecendo a nossa fé naquele que nos prometeu e nos fez o chamado. Que todos tenham um bom dia na paz do Senhor.